simpatizante do Hamas, Said Tenório, está de volta. Voltou às redes sociais depois de debochar de uma mulher sequestrada pelo grupo terrorista. As publicações mais recentes de Tenório são em defesa dos extremistas islâmicos. Em uma delas, ele afirma que o Hamas não decapitou bebês. Em outra publicação, é possível ver duas mãos cadavéricas segurando uma faca, representada pela estrela de Davi, e um garfo, aludindo à bandeira dos Estados Unidos. Juntas, elas cortam o cadáver de um palestino. Said Tenório também compartilhou uma charge na qual aparecem as ruínas de Gaza, destruída por uma bomba com o símbolo de Israel, e outro projétil prestes a cair sobre uma mãe em fuga com uma filha. Uma professora que integrou o grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula repostou uma publicação na plataforma X que celebrava o ataque do Hamas a civis israelenses. O texto, publicado por Franci Rose Barbosa, diz, abre aspas, o início do desaparecimento da entidade sionista. Fecha aspas. A professora leciona antropologia na USP, em Ribeirão Preto, e é especialista em estudos sobre o Islã. Depois dessa publicação, Franci Rose Barbosa apagou o perfil na rede social. Carlo Cauti, quero te ouvir aí. Said Tenório voltou a publicar nas redes sociais, a cometer crimes, né? Praticar, falar mentiras, impropérios, falou que não houve aí o extermínio, o massacre dos bebês. Nós mesmos cobrimos isso na semana passada inteira, inclusive ouvimos um jornalista de Israel confirmando as informações do extermínio, do massacre de bebês carbonizados, degolados, cenas assim chocantes, extremamente impactantes. E você vê aí uma figura como Said Tenório, que debochou de uma mulher que foi sequestrada, estuprada por terroristas, de novo nas redes sociais com esse tipo de publicação abjeta. Paula, eu só me pergunto onde está o Supremo Tribunal Federal, onde está a justiça brasileira. O antissemitismo é crime equiparado ao racismo pela própria jurisprudência aqui no Brasil. Por que que esse sujeito não está sendo entregue para as pátrias prisões? Por que que esse cara está ainda em liberdade se ele está cometendo um crime que deveria ser considerado como hediondo e inafiançável? Por que esse sujeito tem ainda liberdade de escrever esses abomínios nas redes sociais, sendo que pessoas, por muito menos, blogueiros, por muito menos, acabaram tendo suas redes sociais removidas definitivamente e sem nenhum tipo de justificação ou de recurso possível? Esse cara continua escrevendo esses absurdos, continua incitando, de fato, né, ao ódio contra a comunidade judaica e ninguém fala nada, continua divulgando fake news, por sinal. Estamos falando aqui de uma lei contra as fake news. Temos gente que até ontem era pago, o salário dessas pessoas era pago pelo contribuinte brasileiro, eram pessoas que trabalhavam no governo, que divulgam de forma diuturna fake news e ninguém fala nada, todo mundo acha normal. Mas o que eu acho que ainda é mais abominável, né? Até de uma crueldade que deixa sem palavras, é o fato que chegamos ao ponto de discriminar se uma criança, se um bebê foi degolado ou se ele foi morto com um tiro ou com uma metralhada. Sim, porque isso pode, na cabeça dessas pessoas, fazer algum tipo de diferença para uma eventual análise do comportamento desses terroristas. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos de ter que discriminar o jeito em que um bebê foi assassinado por terroristas palestinos? E se for degolado, então a condenação deve ser maior. Se não for, não, aí tudo bem, tá valendo a pena. Mas que raciocínio é esse? Que absurdo é esse? E como um sujeito, de novo, cujas contas eram pagas com meu dinheiro, com seu dinheiro e com o nosso dinheiro, ainda tem a possibilidade de falar esses absurdos nas redes sociais. Só concluo, Paulo, dizendo, de novo, provocando os meus colegas de bancada. Eu acho ótimo, por sinal, que a gente está vendo esse conjunto de manifestações dos mais abjetas possíveis, dos mais baixo nível possível, que vem de uma parte do jornalismo, de uma parte dos professores universitários, não todos, mas uma parte considerável, de uma parte da política brasileira, porque a gente está vendo onde está o esgoto e quem está nesse esgoto verbal que está poluindo ao debate público no Brasil, onde estão os antissemitas que infestam
a política, a academia e o jornalismo brasileiro, e na base disso a gente tem que condená-los verbalmente, não proibir que eles falem, porque a gente, assim, somos abertos à liberdade, somos para a liberdade de expressão, e mais as pessoas falam, mais sabemos com quem estamos lidando e qual que deveria ser a consideração que a gente deveria ter para esse tipo de sujeitos. Augusto. Coerentemente, eu endosso tudo que disse o Carlos. Deixa falar essa turma. É bom que eles falem. Eu acho o seguinte, nós defendemos, por exemplo, o direito à liberdade de expressão do PCO. Aí aparece a sordidez desse grupo. Nós discordamos em tudo deles, mas não é para impedir que falem. Eles acabam de revelar que são a favor da destruição de um país democrático e que topam, endossam todos os atos terroristas. E qual é o tamanho do PCO? Está condenado a morrer de inanição eleitoral. Não tem 50 votos, não tem um deputado, não tem um vereador, nada, não tem um síndico de prédio do PCO. Então não existe. Deixa falar. O que não pode deixar de ser registrado é o seguinte: por que os ministros do Supremo não abrem a boca sobre esse tipo de manifestação? É um ato antidemocrático atacar Israel. Defender terrorista, então é um negócio, é crime hediondo. E por que não confiscam o direito de se expressar, já que faziam isso com os golpistas, né, que diziam qualquer coisa que prejudicasse a candidatura que eles apoiavam, que era do Lula. Não, o partido formado pelo Supremo estava na frente ampla, junto com essa turma toda aí. Por que não pune? Porque o Alexandre de Moraes permite que isso continue, esse tipo de fake news, né, ele está berrando uma fake news. Nós aqui, democraticamente, decidimos não divulgar as imagens em respeito a pessoas que se sentiriam muito chocadas com o que ele usa esse tipo de decisão para negar o fato. Foi publicado em outros lugares. Morreram bebês, sim. Só um canalha pode negar uma coisa dessa. Mas os valores do ministro Alexandre de Moraes e dos outros só valem para a direita brasileira. Aqui somos fascistas, não podemos escrever. Tem gente aí que está 1 ano e meio, 2, 3, 4, sem poder usar as redes, porque se manifestaram contrários ao sistema, acharam que o sistema de voto brasileiro podia melhorar. No Brasil... Fala aí. No Brasil, determinadas pessoas perderam os seus aparelhos celulares, as suas contas nas redes sociais e, em escala maior, tiveram contas bancárias bloqueadas e passaportes retidos. No Brasil, houve o crime do emoji, o crime da carinha. Um grupo de empresários trocou emojis e foi punido. Tem gente sem redes sociais até hoje. Tem pessoas que não tiveram seus aparelhos celulares devolvidos. Mas no Brasil, neste mesmo Brasil, discurso de ódio explícito nas redes sociais, antissemitismo está sendo praticado a céu aberto para quem quiser ver. E não temos a manifestação de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sei se estão em Paris, Nova York, na Itália. Não temos a manifestação do Ministério Público. Aonde está o Ministério Público? Que é a última instância de defesa do cidadão. Ele está agredindo milhares de brasileiros. Não só judeus que moram aqui, são 120 mil, mas pessoas que têm família e pessoas que simplesmente são de bem, têm vergonha na cara e nesse momento estão do lado certo da história, em solidariedade a um povo que está sendo massacrado por atos terroristas, golpeados pelas costas, que foi alvo de um banho de sangue.
Tem 200 pessoas mantidas reféns na faixa de Gaza, sabe-se lá em que situação, de 41 nacionalidades diferentes. O mundo tem cidadãos sequestrados neste momento. E tem gente que exala sordidez e faz esse tipo de postagem abjeta, e isso passa impune no Brasil, do Supremo Tribunal Federal e de um Ministério Público que está assistindo tudo em silêncio. Muitas vezes o silêncio também fala. Só concluindo, perfeito, Silvio, só concluindo. Tem gente que ficou presa aí quase um ano e está sendo condenada agora, 14 e tal, e são chamados aí de golpistas, terroristas. Essa turma quer jogar Israel no mar. Não sei quem usou a expressão, mas eu acho correta. Israel é tratado por essa gente também como um judeu entre os países. É o que os alemães faziam, fazem agora. Os nazistas. E para ser nazista tem que ter votado no Bolsonaro. Quem votou no Lula é democrata. Então, um cara desse publica uma coisa dessas, que os advogados, aí sim, os advogados dos que estão sendo julgados agora, que foram incluídos em inquéritos ilegais, né, e que estão sendo condenados a 14, 15 anos, 20 milhões de multas, apresentem esses argumentos. E esses, né, como veremos aqui, então Lula, Celso Amorim, meu Deus, a ONU não permite que se chame um grupo desses de terrorista. Sim, são chamados de terroristas os que fizeram a manifestação que tinha um carrinho de algodão doce. Isso pode? Então é bom que eles se manifestem, sim, porque isso escancara a hipocrisia e a tendenciosidade do Supremo e do governo brasileiro. Importante também repisar, Augusto, este é o momento, essa guerra explode no momento em que o Brasil exerce a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Cabe ao Brasil, por exemplo, já que o atual presidente da República foi eleito dizendo que devolveria a diplomacia ao Brasil, que o Brasil faria bonito, para usar as palavras dele no exterior, porque cabe a ele nesse momento deixar muito claro qual é a posição do Brasil, classificar o Hamas como terrorista e que isso ecoe mundo afora. Os Estados Unidos já classificam, a União Europeia já classifica, menos o Brasil, menos a Venezuela, menos a Rússia, agora a Colômbia, que é governada por um guerrilheiro. Veja, o mundo está olhando e vendo a pequenez, o anão diplomático que é o atual presidente da República, o atual chanceler e, principalmente, o seu assessor para assuntos especiais, Celso Amorim.